Timóteo já. Sueli, obrigado sempre. Muito bom. Acharam aí 1 Timóteo? Capítulo 3. Que legal, cara. Muito bom. Já tá ali no slide, ó. Samuel. Ou é o Daniel? Ou é os dois? É a parceria, né? Que é isso, hein? Gente, é o seguinte, então vamos lá, relembrar bem rapidinho. A gente entrou no capítulo 3, né, e falamos aqui um pouco sobre essa questão de você desejar ser bispo, e eu já falei um pouco de tudo isso, né, do jeito como você ao mesmo tempo deseja, mas você também é designado por Deus para isso. Mostrei os textos para você. Existe um chamado para que você seja bispo, mas existe um desejo da sua parte para você ser bispo. Eu contei um pouco da minha experiência, né, e do que estava acontecendo ali no momento de transição para mim, quando eu decidi ir para o seminário. E eu tive que largar tudo para fazer um seminário, porque o seminário era tempo integral, então eu tive realmente que largar tudo para ir para o seminário, que era a única forma de fazer o seminário que eu queria fazer. E aí eu mostrei para você que Paulo ele vai dar aqui uma lista de critérios, né, para que aquele que deseja o ministério pastoral, ele precisa estar enquadrado nisso daí, é um checklist, essa que é a verdade. Você vai passando lá, irrepreensível, eu já expliquei o que é irrepreensível, tá? Então não vou falar de novo. Irrepreensível no sentido de que você acerta as suas demandas, as suas falhas, os seus erros, os seus tropeços, você vai lá e tenta consertar, você tenta reparar, você se arrepende, você pede perdão, você tenta resolver esse tipo de situação. Isso é ser irrepreensível. Você não pode confundir repreensibilidade com perfeição, porque não existe essa pessoa, tá? Só existe um ser humano que foi perfeito desde seu nascimento até o dia da sua morte, que é Jesus Cristo. E aí a gente entrou aqui, ó, no marido de uma só mulher. E o que é que significa ser marido de uma só mulher? Então eu comecei a falar semana passada, mostrei para você que isso está lá em Tito também, marido de uma só mulher, e quando se fala dos diáconos da igreja, você tem esse mesmo critério para que alguém seja diácono, ó. Então, marido de uma só mulher. E aí a gente começou a falar semana passada sobre isso, que no original, a ordem das palavras está essa aqui, ó, de uma mulher, marido. E o grego ele tem essa peculiaridade, porque quando eu quero enfatizar uma coisa que é importante para mim, eu troco a ordem. Tipo, a frase comum não é essa, né? A ordem natural de uma frase não é de uma mulher marido. A ordem natural é marido de uma só mulher. Mas no grego você tem essa coisa. No português a gente também pode usar isso, tá? Mas que não é comum, né? Parece o mestre Oda às vezes, né? O cara troca tudo, coloca o sujeito lá no final e inverte tudo. Alguém sabe quem é o mestre Yoda? Não entenderam a referência? E Paulo ele faz isso daqui, então ele está querendo chamar a nossa atenção para esse detalhe. Principalmente para esse detalhe aqui, ó, de uma mulher. Ele colocou na frente. O que significa então ser marido de uma só mulher? As perguntinhas são essas, né? O pastor ele precisa ser casado? É isso que ele está dizendo? Não pode ter pastor solteiro? Não, duvido que seja isso, até porque Jesus ele fala em Mateus 19 que alguns se tornam eunucos por causa do reino de Deus, né? Então tem pessoas que preferem não casar para continuar servindo no reino de uma forma mais sem que tenha outros assuntos que sejam essenciais da sua responsabilidade, porque o homem quando ele se casa,
Então, uma responsabilidade essencial do homem é que ele tem que cuidar da sua esposa. Nasceu o filho, então uma responsabilidade essencial da parte do homem, da função, da missão do homem é que ele tem que cuidar agora da sua esposa e dos seus filhos. O solteiro não tem que, né, não tem que cuidar da esposa, porque ele não tem esposa. Não tem que cuidar dos filhos, porque não tem filhos. Então, alguns preferem não casar em prol do evangelho, tudo bem? Não por motivos egoístas, tá? Agora ter que comprar 2 carros, porque, né, casado. Vou ter que levar minha esposa que não sabe dirigir. Não vou casar. Não, não é isso não. Até porque Jesus explica em Mateus 19 que ficar sozinho não é para qualquer um. É só para aqueles a quem Deus deu essa condição. Porque Pedro não, né? Um dos discípulos, eu digo que é Pedro, porque Pedro que é sempre, né, o falastrão, né? Mas Senhor, se essa é a realidade do casamento, então, caramba, muito duro isso daí. E Jesus dá logo uma lapada, né? Pior é ficar sozinho, besta. Pior é ficar sozinho. Você acha que ruim é ser casado? Você não sabe que é ruim, filho. Você tem esposa. Então não deve ser isso. Com base no que Jesus ensina, não deve ser isso, porque claramente ele diz que tem pessoas que permanecem solteiras para servir no reino. Será que ele está falando de poligamia? É difícil também, né? Lembra que eu falei? 1 Timóteo 5,9 vai falar de poliandria. E poliandria não era uma prática daquela época. As mulheres não casavam com vários homens. Mas e a expressão que ele usa é exatamente a mesma, só que ele troca o gênero. Esposa de um só marido, na revista atualizada. Lembra, Dani? A Dani leu pra gente na revista atualizada. Então, se ele não está falando de poliandria aqui, dificilmente ele vai estar falando de poligamia aqui. Ah, não adúltero? Será que é só isso que ele está falando? Porque adultério você sabe desde o Antigo Testamento que é pecado. Está lá no decálogo, né? Nos 10 mandamentos você tem lá, não adulterarás. Então não tem muita discussão a respeito disso. É lógico que ser marido de uma só mulher envolve fidelidade. Então ele também não imagino que ele esteja falando só dessa questão. Seria mais fácil colocar não adulterarás, né? Em vez de marido de uma só mulher. Não ter mais do que uma esposa por vez. E aqui são os 2 pontos que entram em atrito, ó. Não ter mais do que uma esposa por vez e não ser divorciado e recasado. Porque um é o contrário do outro. Quem apoia que pode ter uma esposa de cada vez, então vai dizer assim, né? Casei. Segundo Lincoln, em 3 dias um divórcio amigável acontece, né? É possível acontecer em 3 dias, né? Então pensa comigo, aí casou, não deu certo, né? Vamos terminar de forma pacífica, cada um segue o seu caminho, né? Vamos procurar o Dr. Lincoln e em 3 dias a gente resolve isso daí. Aí daqui a um mês, o que é que você... conheci uma outra pessoa. Como a gente pode divorciar em 3 dias? Vamos logo casar, né? Vamos logo casar. Porque se não der certo, a gente procura de novo o Dr. Lincoln e em 3 dias a gente resolve isso daí. Você percebe o perigo dessa interpretação? Aí sobrou a quinta pra gente. É lógico que tem algumas restrições aqui, tá? Dependendo de quem for ensinar, ele vai trazer alguns outros detalhes. A quinta opção diz, não divorciado e recasado. Ser marido de uma só mulher no sentido de só ter tido uma esposa, estar casado e permanecer casado com a mesma mulher, com a sua primeira esposa, até que a morte os separe, né? Gente, então eu li tudo isso aqui semana passada, tá? Eu vou passar por cima agora para a gente ganhar tempo, porque realmente o tempo está avançado aqui. Mas só para relembrar você, nós lemos o capítulo 19 de Mateus, e nós lemos junto, em paralelo, Deuteronômio 24, de 1 a 4, que é o texto que parece que aqueles líderes religiosos eles estão fazendo alusão a Deuteronômio 24. A sensação que a gente tem é essa, porque Deuteronômio 24 diz isso daqui, ó, depois... se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela o que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. E aí, o que esses líderes religiosos perguntam para Jesus? Ora, Jesus, o marido pode se divorciar da sua esposa, né? Pode repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Então parece que eles estão fazendo alusão a esse texto, né? Se encontrar nela o que reprova. Por quê? Porque naquela época existiam 2 escolas. Lembra que eu falei semana passada? A escola de Hillel e a escola de Shammai. Hillel era o liberalzão, né? Olha o que Hillel diz aqui, ó. Hillel aceitava o divórcio até no caso de uma refeição mal cozida. Então Hillel interpretava esse texto da seguinte forma: se encontrar nela algo que ele reprova, pode ser o ovo que não ficou legal, né? Eu gosto do ovo com a gema crua e ela fez o ovo mexido. Não, encontrei nela algo que eu reprovo.
Segundo Deuteronômio 24, interpretação de Hillel, tá? Segundo Deuteronômio 24, eu posso dar carta de divórcio para essa mulher e arranjar outra que saiba fazer um ovo com a gema crua, né? Quem sabe fazer ovo com a gema? Eu não sei. E eu gosto de ovo com gema. Shammai, ó, ele já era diferente. Ele já era mais rigoroso, ó, permitindo o divórcio somente por motivos graves, especialmente o adultério. Então Shammai interpretava isso daqui assim, ó. Algo que ele reprova deve se referir a alguma coisa grave, não pode ser qualquer coisinha. Então, Hillel interpretava de um jeito, Shammai interpretava de outro jeito, e você tinha essas duas escolas na época de Cristo, e por isso os fariseus fazem a pergunta para Jesus. É lícito o homem dar carta de divórcio à sua esposa por qualquer motivo? Ele está pensando nessa discussão, é nítido que eles estão pensando nessa discussão. E essa discussão ela vai orientar todo o nosso estudo aqui. Qual que é a polêmica de Mateus 19? Ela está aqui no versículo 9. Porque aqui tem uma cláusula de exceção, gente, exceto por imoralidade sexual. A grande pergunta é, esse exceto por imoralidade sexual se refere exclusivamente ao divórcio? Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher está cometendo adultério. Ou, esse exceto por imoralidade sexual está se referindo ao recasamento. E se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Gente, Mateus ele deixou uma situação difícil aqui pra gente, porque se ele colocasse essa cláusula de exceção no final da frase, olha como é que ia ficar mais fácil. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, exceto por imoralidade sexual. Aí ficava fácil, né? Ele está se referindo ao pacote. Traição, adultério, imoralidade sexual, divórcio e recasamento. Ele colocou a exceção no final. Então você pode sim divorciar, não por qualquer motivo, desde que seja por imoralidade sexual, e aí você pode recasar. Mas Mateus deixou um negócio no meio. Gente, um dia eu vou dar aula disso daqui. Eu vou mostrar os negócios legais para vocês. Por enquanto, só quero explicar a minha posição para vocês. A partir disso, você tem essa nomenclatura de parte culpada e parte inocente. Depreende-se, conclui-se, né? Isso é uma ilação. Deduz-se que aquele que se divorcia é parte inocente. Note que o texto não está dizendo isso, né? Que é a perguntinha que faz aqui o slide para a gente. Qual o momento que o texto identifica quem foi o autor do ato de imoralidade sexual? O texto não identifica. Mas a gente conclui que se alguém está pedindo divórcio, ele deve ser a parte inocente. Ele está pedindo divórcio por causa da outra parte que cometeu imoralidade sexual. Então assim entendem algumas pessoas, tá? Então aqui eu estou trabalhando duas posições só. A posição daqueles que entendem que o recasamento não é possível, segundo o que as escrituras explicam para a gente, e a posição daqueles que dizem, não, o recasamento ele é possível, desde que o divórcio seja por causa de uma das cláusulas de exceção, porque a gente tem mais de uma, a gente tem duas, e existem ainda outras situações, e só para a parte inocente, a parte que não cometeu nenhum tipo de tropeço na área da imoralidade, tá? Então, você tem essas duas posições que são as que mais entram em conflito, em atrito aí. Tem outras duas que giram mais nas extremidades, isso quando a gente der aula a gente fala delas. Então eu só quero que você entenda essas coisas aqui. Então estou passando aqui para você ver que, a gente já falou disso, né? Só para relembrar. Você tem um texto de Mateus 5, 32, semana passada eu acho que eu chamei, eu disse que esse texto era de Marcos, né? Mas está a referência lá em cima. Que ele mantém a mesma estrutura, ó. Ele coloca a exceção no meio, o sanduíche continua, divórcio em cima, e recasamento embaixo, aqui, e o recheio é a cláusula de exceção. Então não ajudou muito. A diferença aqui de Mateus 5 para Mateus 19 é que ele acrescenta uma terceira pessoa aqui, né? Aquele que se casar com uma mulher divorciada. Então ele acrescentou mais uma pessoa nesse processo. Aí eu expliquei para você assim, princípio de interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quem que tem mais autoridade para interpretar o que a Bíblia diz? A própria Bíblia. Então, qual que é a minha ideia e qual que é a minha tentativa aqui com você? É só mostrar o que a Bíblia diz. Eu vou só passar uns versículos aqui para você ver o que a Bíblia fala a respeito desse assunto, para ver se os outros textos
nos ajudam a entender esse texto, que ele é um texto difícil, que gera muita polêmica e muita discussão. Vamos lá para os outros textos. Só para relembrar, tá? Porque eu já falei desses aqui. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar... Agora sim, a gente está em Marcos, tá? Marcos 10. Jesus respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher... Então o homem, né? Se vai divorciar da mulher é o homem. O homem que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. Puxa vida, mas você viu que a gente fez aqui um processo lógico ainda agora? Depreende-se que a parte que divorcia é a parte inocente, porque se eu estou pedindo divórcio, é porque o outro fez algum tipo de bobagem, né? Ele que incorreu em algum tipo de atitude, de ação, no aspecto no campo da imoralidade sexual. Mas aqui não, ó. Você vê que o homem que divorcia, ele está divorciando. Mas se ele casar com outra mulher, ele estará cometendo adultério. Ficou complicado agora, né? Parece que houve uma luz agora de Marcos em relação ao texto de Mateus. Parece que ele não está fazendo distinção de parte culpada e parte inocente, pelo menos no primeiro momento. Só para complicar ainda mais, Marcos ele vai inverter agora a situação, porque ele está falando do homem que se divorcia, né? Então vê comigo. Se ela é mulher, tá, gente? Então se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo? E agora ficou mais fácil, né? Então tanto faz se ele ou se ela. Se casar de novo Marcos está dizendo, tá bom? A gente só está vendo os outros textos. Lucas! Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério. Parecido com Marcos, né? Mas aí ele coloca uma pessoa aqui que não tem nada a ver com a história. Lucas é o cara que vai mais longe nesse processo. Porque ele vai dizer assim agora, ó. E o homem que se casar com a mulher divorciada. Tipo, o processo aconteceu aqui. Eu e minha esposa, eu e Ramayane. A gente que se separou. Vamos imaginar que eu pisei na bola e ela pediu o divórcio. Teoricamente ela é parte inocente, pode recasar. Mas o que Lucas está dizendo? Que o homem que casar com ela... Então não sobrou para ninguém mais, né? Se o homem descasa e recasa, é adultério. Se a mulher descasa e recasa, é adultério. E se vem um terceiro que não tem nada a ver com a história do Brasil, não tem, né, o problema não é dele, ele só quer casar com aquela mulher que separou, também comete. Então pronto, está todo mundo envolvido no bolo. Você entende isso? Já deu uma luz, não deu? Deu uma luz, né? Você já sabe, então, se a cláusula de exceção de Mateus se refere só ao divórcio ou se ela se refere ao recasamento. Como é que você sabe disso? Porque a Bíblia está dizendo isso, tá bom? Eu só estou lendo o texto, tá bom, gente? Vou falar igual um professor meu. Se souber ler, já interpreta isso daqui. Aí, ó, o texto de 1 Coríntios 7, ele vai trazer a segunda cláusula de exceção para a gente. Aos casados, dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Gente, eu estou correndo, tem muita coisa para falar a respeito desses textos, tá? Eu só quero que você entenda a cabeça do seu pastor. Agora, hoje, o objetivo é esse, que você entenda a cabeça do seu pastor. Não é que tratar de forma detalhada e exaustiva esse assunto. Que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem... Gente, mais claro do que isso, só se tiver sabe aqueles holofotes que parecem um canhão assim? Mais claro do que isso, se o fizer o quê? Se se separar, que permaneça sem se casar. Ou então reconcilie-se com seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Olha os versículos de 12 a 15. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E agora o contrário. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da esposa e a mulher descrente é santificada por meio do marido, e assim, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Você entende isso daqui? Corinto. É o que acontece hoje. Casei, não era crente, a minha esposa também não era crente. E a gente tinha uma vida legal, porque os valores eram os mesmos. Então a gente ia para festa, para balada, a gente bebia junto, né? Quando a gente se vomitava um no outro, não tinha problema, porque o estilo de vida era esse. Então, chegava bêbado em casa e todo mundo... E ninguém ficava chateado com isso, porque era o nosso estilo de vida. Mas aí o marido se converteu, eu me converti. Não, agora esse estilo de vida não serve para mim mais. Jesus, eu quero ter uma vida que seja compatível com a palavra de Deus. A esposa ela pode pensar isso aqui: poxa, mas agora meu marido ficou chato. A gente saía, tomava todas, né, dançava,
se divertia. E agora ele não quer fazer nada disso? Não é o homem com quem eu me casei. Não quero mais ficar casado com esse homem. A mulher descrente, se ela quiser separar, é a segunda cláusula de exceção. Então, o crente permite o divórcio. E o contrário também é verdadeiro. Se for um homem descrente, eu quero separar, porque essa mulher não é mais aquela mulher com quem eu casei. Então, nesse aspecto, você tem que entender isso aqui, tá? Deus, ele não aprova o divórcio. De jeito nenhum. Malaquias diz que Deus odeia o divórcio. Repudia, é abominação para o Senhor o divórcio. Mas ele está abrindo duas exceções para que isso aconteça. Em caso de imoralidade sexual e em caso de cônjuge descrente que não quer viver com o cônjuge crente. Tá bom? Mas se o descrente quiser conviver, versículo 15, né? Todavia, se o descrente separar-se, que separe. Aqui não, desculpa. Aqui. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se junta. São os textos que eu li, né? Se o descrente quiser manter o casamento, não tem problema. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão, Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, o descrente quer separar, Deus não aprova divórcio, ele não concorda com isso, mas ele permitiu que nessa situação fosse possível. E aí eu fiz uma tabelinha para você daquilo que está escrito e daquilo que não está escrito. Isso é muito interessante, porque na Bíblia não está escrito em nenhum desses textos que existe distinção entre parte culpada e inocente. Há textos explícitos dizendo que em caso de novo casamento do divorciado haverá adultério. Foram os textos que a gente leu de Marcos e Lucas. Ou para que o divorciado não se case, 1 Coríntios 7. Tais textos não se preocupem em especificar o caso, parte inocente ou culpada. E interessante que os outros argumentos eles estão baseados em coisas que não estão escritos. Distinção entre parte culpada e parte inocente não existe no texto bíblico. Não há nenhum texto explícito que diga que em caso de divórcio ilícito a parte inocente pode contrair novo casamento. Não existe esse texto. Você pode procurar de capa a capa. Não vai ter um texto que diga assim, a parte inocente pode casar de novo. Não existe esse texto. Mas tem um texto que diz se separar, não? Você percebe? Tem um texto explícito falando o contrário, mas não tem um texto explícito falando a favor. Quem que direciona, quem que conduz, quem que dirige a nossa vida, gente? É a Bíblia, tudo bem? Aí, a parte de hoje é essa daqui. Nossa, a gente vai sair mais tarde hoje, tá bom? Sobre o vínculo matrimonial, isso daqui eu tenho que ensinar para você. Lembra lá que eu li semana passada, Mateus 19, e quando eu cheguei no versículo 5 e 6, eu falei isso daqui, ó. Jesus, quando ele está falando ali com aqueles líderes religiosos, ele se baseia em Gênesis. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois tornarão uma só carne. Ele pergunta, vocês não leram isso? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Jesus aqui, ele faz alusão a uma unidade praticamente sobrenatural que existe quando um homem e uma mulher se casam. E os adolescentes e os jovens já sabem por que é assim. Porque o casamento ele é um reflexo do relacionamento das três pessoas da Trindade de Deus. Não é 3 em 1? O que está dizendo ali? Quando eles se casam, não são mais 2, mas são... Então, quando você casa, agora são 2 em... Já viu aquele shampoo condicionador? 2 em 1? É assim, separa para mim o shampoo do condicionador. Derrama na sua mão e separa. Esse aqui é condicionador, esse aqui é shampoo. Dá para fazer? Não dá, né? Casamento é assim. É assim que é casamento. É um reflexo do relacionamento trino de Deus. 3 em 1, 2 em 1. Por isso que Jesus mostra para Gênesis, ele olha para Gênesis para dizer, ó, existe uma união que acontece nesse negócio aí quando casa, que ela é sobrenatural, ela é um negócio assim, indissolúvel, porque ela representa uma coisa que é indissolúvel. Tudo bem? Você vê que Jesus ele lança as bases da sua explicação lá em Gênesis para falar disso. E aí ele diz assim, ó como ele agora, ele explica o texto, né? Jesus, um bom professor aqui, ó. Assim eles já não são 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Tudo bem? Gente, quando a gente casa,
Existem 2 efeitos, tá, do casamento na nossa vida. Um dia, quando eu der aula sobre isso daqui, eu vou falar dos 3 aspectos que perfazem o casamento. Que interessante que os jovens já sabem quais são, porque eles aprenderam ontem. Vocês não querem vir nos jovens, vocês não aprenderam. Mas hoje eu vou falar de dois resultados do casamento, né? 2 consequências que o casamento impõe para nós. Uma que ela é esperada, você tem consciência desse efeito, que é a convivência. Quando você casa, né, num casamento normal, natural, você casa para morar junto, né, para conviver com aquela pessoa, para dividir as coisas, para caminhar junto. Não é isso? Não é assim que funciona? Você pode dizer que no mundo hoje confuso que a gente vive, tem gente que casa para viver em casa separado, porque tem, de fato existe. Mas um casamento natural, um casamento normal, que obedece os ditames bíblicos, você casa e você convive com o seu cônjuge, tudo bem? É para ser assim, gente. É para ser assim. Só que existe um efeito não programado, que a maioria das pessoas elas não tem consciência, elas não têm ciência, elas não percebem que esse efeito está lá. Que é esse aqui, ó, o efeito da indissolubilidade. Por que a gente sabe disso? Pastor, só está inventando esse negócio. Não, gente. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? Então vamos lá para Romanos. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então eu vou dar uma ilustração para você. Por exemplo, pela lei a mulher está casada, ela está ligada a seu marido enquanto ele estiver. Não é enquanto não divorcia, é enquanto ele estiver. Mas, se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adulta. Mas se o marido morrer, aí não tem problema, gente. Aí se o marido morreu, está livre, ó. Ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Por quê? Gente, o que o texto está dizendo? De forma óbvia e evidente. O vínculo matrimonial só se dissolve com a... Por quê? Porque os dois se tornaram uma só. Quem disse isso? Deus em Gênesis e Jesus, quando ele explicou a situação em Mateus 19. Então não existe desfazimento do casamento com o divórcio. Não existe, né? Existe essa palavra, desfazimento? Não existe dissolução do casamento, dissolução do casamento com o divórcio, desculpa. Só com a... Ah, pastor, mas só está pegando só um texto para dizer isso. Então vamos ver outro. 1 Coríntios 7,39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele... Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que pertença ao Senhor. Então, é quem quiser, mas tem um parâmetro, tá? É quem quiser, desde que seja crente. Não é quem quiser, exatamente quem quiser. Se for crente, tudo bem. Se não for crente, nem olha. Mas se o marido estiver vivo, não pode. Porque existe um efeito do casamento, que gera um vínculo indissolúvel, que só é desfeito com a morte. Tudo bem? 1 Timóteo 5,4, portanto, eu aconselho que as viúvas mais jovens se casem. Olha como na cabeça de Paulo, quando é viuvez, não tem problema. Viúva, você está ainda bem, né? Então, pode casar, não tem problema. Por quê? Porque o vínculo do casamento se desfaz com amor. O desfazimento. Existe? Tá vendo? Eu não inventei esse negócio. Gente, então, olha a minha tabelinha aqui. Vou acrescentar mais um ponto aqui para você. Argumentos com base no que está escrito. Somente a morte de uma das partes autoriza o novo casamento. Argumentos com base no que não está escrito. O divórcio lícito autoriza a parte inocente a casar-se novamente, mas você não tem esse texto na Bíblia. Você tem Mateus 19, que é um texto polêmico, e que exegeticamente tem como eu provar para você que aquilo não se refere a recasamento. Mas eu nem estou apelando para a exegese. Eu só estou pegando outros textos da Bíblia para trazer luz e a gente interpretar Mateus 19 de forma correta. Sobre o vínculo matrimonial, então.
com base em Romanos 7, de 1 a 3, e em 1 Coríntios 7, 3, 39, são esses aqui que a gente acabou de ler, tá? Pode-se afirmar que para o advento de um novo casamento é essencial que o vínculo conjugal anterior seja extinto. Caso contrário, ao contrair novo casamento, o recasado, ainda que seja parte inocente em divórcio ilícito, teria vínculo conjugal com duas pessoas ao mesmo tempo. Você entendeu por que ele chama de adultério isso daí? Por que a Bíblia chama de adultério? Porque aí eu sou casado com a Ramayane, tudo certo? Aí vou imaginar que ela tropeçou, cometeu um ato de imoralidade sexual e eu não sei conviver com isso, eu não consigo, meu estômago não digere esse tipo de situação e eu quero o divórcio. Deus não aprova o divórcio, mas nessa situação ele permite o divórcio. Eu quero divorciar. Divorciei. Ah, conheci uma outra mulher. Puxa vida, né? Tô bonitão ainda, agora que eu emagreci um pouco, tal. Olhou para mim, tô aqui divorciado, né? Vamos lá então, vamos casar de novo. Gente, o divórcio não rompeu o vínculo que você tem com a sua outra esposa. Então você tem vínculo aqui. Na hora que você casa com outra mulher aqui, o que acontece? Você tem dois vínculos. Por isso que a Bíblia chama de adultério. Só por isso. Você entende o processo? Você entendeu? Gente, vocês estão entendendo? Vocês estão comigo, por favor? Então, logo é essencial que os efeitos, tanto do divórcio ilícito, pensando lá na parte culpada e inocente, quanto do abandono da parte incrédula, resultem em extinção de vínculo matrimonial anterior. Então, um argumento que se utiliza para justificar o casamento da parte inocente é que o divórcio também extingue o vínculo matrimonial. Esse é o argumento. Só que você não tem texto que diga isso. E aí há um esforço tremendo de quem defende essa posição de fazer a gente entender que o divórcio extingue o vínculo do casamento. Só que você não tem Bíblia para respaldar esse argumento. Tá bom? Vamos lá. Implicações, né? Se o divórcio extingue o vínculo, pensando em quem defende isso, tá? Se o divórcio extingue o vínculo conjugal, então o homem que passou por um divórcio lícito, ele é a parte inocente, pode ser ordenado pastor. Lembra? O nosso problema lá é com Timóteo. Pois é marido de uma só mulher. Você entende o argumento? Para quem defende que o divórcio extingue o vínculo, então no momento que eu caso de novo, eu não sou marido de duas mulheres, porque aquele vínculo foi extinto e agora eu tenho só uma esposa novamente. Para quem defende isso, tá bom? Você vê que eu estou sendo bem honesto aqui com a outra parte. Estou trabalhando o texto da perspectiva do outro ainda. O mesmo aconteceria em caso de abandono, né? Então, já que é cláusula de exceção quando o descrente quer romper o casamento, então eu estaria livre para casar de novo, porque teoricamente eu sou parte inocente no processo. Perguntinha, né? Para a gente refletir. Se o vínculo conjugal é extinto pelo divórcio lícito, tal extinção deveria alcançar ambas as partes. Porque como é que funciona isso? O vínculo ele não pode ser extinto unilateralmente, você concorda comigo? Então, se eu estou amarrado aqui à minha esposa por uma corda e a gente corta a corda, cortou para os dois, não é isso? A menos que tenha duas cordas. Mas aí, se eu corto uma e a outra fica, eu continuo preso, não é isso? Então não tem jeito. Se o vínculo é extinto, tem que valer para todo mundo. Ou o vínculo não é extinto em caso de divórcio. Vocês entendem o processo? Daí porque tem gente que pensa que todo mundo pode recasar. Independente de ser parte inocente ou culpada de ter traído ou de ser a vítima. Tem gente que entende que todo mundo pode casar, porque o vínculo ele tem que ser extinto para as duas partes, não pode ser extinto unilateralmente. Se extinguir o vínculo, os dois estão livres. Aí vira uma bagunça logo, né? Aí pronto, aí você pode trair a sua esposa e fazer o que você quiser, bagunçar e tudo, na hora que ela pedir divórcio, você está livre para casar novamente. Essa posição existe, tá bom? Mas é uma perguntinha. Se o divórcio extinguisse o vínculo, deveria valer para os dois, não para um. Logo, como explicar por que somente a parte inocente pode contrair novo casamento? É uma pergunta. Como que você explica, então, que só a parte inocente pode, se o vínculo for extinto para as duas partes? Para começar, que nem existe parte inocente na Bíblia, né? Então, coloquei mais um pontinho ali na minha tabela. Argumentos com base no que está escrito. Somente a morte extingue o vínculo matrimonial. Está escrito isso na Bíblia.
Não está escrito na Bíblia. Divórcio lícito e abandono do incrédulo, 1 Coríntios 7, extingue o vínculo. Isso não está escrito. Me perdoem quem defende essa posição, mas não está na Bíblia. Tudo bem? E aí a gente volta para o nosso texto. Eu quero só dar algumas palavras aqui. Deu para entender? Eu não vou tratar os pontos aqui, as posições, as várias correntes de forma profunda. Eu só quero que você entenda, e você já entendeu qual que é a posição do seu pastor. Seu pastor, ele entende que a Bíblia não permite recasamento em nenhuma circunstância. É isso que o seu pastor pensa, por causa desses textos. Tudo bem? Para mim é muito claro. É muito claro. Gente, isso quer dizer que eu sou inimigo de quem é recasado? Não. Muito pelo contrário, eu tenho amigos de recasado. Isso quer dizer que eu vou amaldiçoar um recasado porque ele recasou? Também não. Quais são as implicações mais contundentes que vão acontecer em termos de você ter um pastor que pensa dessa maneira? Eu não vou realizar recasamento, porque a minha consciência me acusa. Você tem que respeitar a minha postura. Se você quer casar ou recasar, eu não sou seu pai, eu não sou o dono da sua vida. Você faz o que você quiser com a sua vida. Mas eu sou pastor. No ministério pastoral eu tenho que me posicionar. Eu não faço recasamento. Tudo bem? Não faço. Não quer dizer que eu não vou no seu recasamento se você me convidar. Né? E se estiver bem casado, eu vou lá. Ainda como o docinho e bebo a Coca-Cola. Mas eu não vou celebrar a cerimônia. Eu não vou fazer isso. Na igreja, como é que funciona? Você não vai ser pastor na minha igreja, se você for homem, né? E for recasado, você não vai ser pastor na minha igreja. E você não vai ser, pelo menos, você não vai ser diácono. Porque lembra do texto? Está lá, ó. O diácono deve ser marido de uma só mulher. Casei, a minha esposa me traiu, eu sou parte inocente, quero divórcio, divorciei. Conheci outra mulher, casei de novo. Do que eu entendo de Bíblia, você não é mais marido de uma só mulher. Você agora é de duas mulheres marido. Você tem vínculo indissolúvel com duas pessoas. Você não preenche mais esse requisito. Tá bom? Então, em termos de efeito, são essas duas coisas. Eu não faço recasamento e você não vai ser pastor e nem diácono na minha igreja. De resto, gente, somos todos irmãos em Cristo. Tudo certo? Não vou tratar ninguém com diferença. Você não vai ser menosprezado e destratado por causa disso. Lembra? Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Quem sou eu para apontar o dedo para alguém nessa situação? Tudo certo? Estamos entendidos? Aí um dia na IBD, ética contemporânea. Porque tem muita coisa para ser falado, tá? Tem gente que vai fazer distinção entre divórcio e repúdio para justificar o seu argumento. Tem outras posições que eu preciso mostrar para vocês. Então tem muita coisa para ser conversada nesse sentido. Hoje eu só quero que você entenda por que eu interpreto 1 Timóteo 3,2 como um homem recasado não pode ser pastor numa igreja. Porque na minha visão bíblica, ele não é mais de uma mulher marido. Ele agora é marido de duas, ele tem vínculo indissolúvel com duas pessoas. Tudo certo? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. É um tema sensível até, né? Porque envolve experiências de vida, né? Pessoas que se encontram nesse tipo de situação, Senhor, e que são Teus filhos, e que são servos Teus, e são irmãos nossos, e merecem a nossa consideração e o nosso respeito. E não é esse tipo de coisa que vai afetar o nosso relacionamento como crente, Pai. Até porque a coisa é muito discutida. Então, a ideia aqui é só
fazer com que o rebanho entenda, né, a posição do seu pastor, naquilo que a Bíblia diz. Estou eu convencido de que a palavra de Deus me dá orientação clara e explícita nesse sentido. E por uma questão de convicção, a nossa consciência ela é afetada por causa desse tipo de assunto. Mas nós sabemos que o teu sangue purifica todo e qualquer pecado, Pai. Ele refaz todo e qualquer tipo de tropeço que a gente tenha cometido, Senhor. A gente sabe que a tua superabundante graça, Pai, ela nos alcança em qualquer tipo de situação. O teu sangue, Deus, ele é capaz de perdoar qualquer pecado, Senhor. E nós estamos satisfeitos em saber isso. E é assim que nós devemos viver, porque todos nós cometemos falhas, todos nós cometemos tropeços, todos nós em algum momento cometemos algum tipo de pecado, Senhor. Estamos todos nós de igual modo na mesma condição de pessoas que dependem da tua maravilhosa graça, Pai, para estarem um dia contigo nos céus, para estarem um dia, Deus, usufruindo da eternidade ao teu lado. Obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, pelos ensinos explícitos, né, e claros que a tua palavra nos traz. E que ela realmente governe a nossa vida e que ela realmente, Deus, conduza, Pai, as nossas decisões, as nossas escolhas. Esse é o meu desejo, a minha oração para essa igreja, Senhor. Que a gente nunca negocie os princípios e ditames da tua palavra, mas que literalmente sejamos escravos da tua palavra, que obedecemos e fazemos a tua vontade a qualquer custo, a qualquer preço. O que nós vamos receber no céu é infinitamente melhor do que qualquer coisa que a gente tenha que abrir mão nessa terra, para a tua honra, para a tua glória, para que o teu nome seja engrandecido, Pai. Cuida dessa igreja, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Deus abençoe a todos.